Olá, amigos do All Sport, aqui é o Rodrigo Matos, nossa coluna de quarta-feira. Dê uma curtida no canal do All Sport no YouTube e vamos falar um pouco sobre essa situação do futebol, suspende, não suspende, no meio do pior momento da pandemia de coronavírus no Brasil, essa tragédia com quase 3 mil mortes por dia. O que deveria acontecer com o futebol? Bem, o futebol está fazendo força para continuar, é uma indústria e entende que vai perder dinheiro se parar. Um exemplo disso é em São Paulo, já parou, né? O governo do estado baixou uma norma que pelo menos por 15 dias está suspensa. A Federação Paulista tentou transferir jogos para outros estados, Minas e Rio de Janeiro, sem sucesso por enquanto, porque ambos vetaram, depois de permitir. E ao mesmo tempo pensa até em ir na justiça, ou seja, o futebol vai tentar atropelar e fazer de qualquer jeito, independente do estado. A Federação Paulista soltou uma nota dizendo que entende a gravidade, mas que pode ir até a justiça. Por trás da federação, é bom lembrar, tem os clubes de futebol, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, todos esses estão apoiando a volta. Então, não é só o Flamengo, que é o vilão, como colocavam no início. Todos os clubes querem continuar e estão querendo levar adiante mesmo com a situação que estamos fazendo. Qual é o argumento deles? O argumento é, temos protocolos seguros, foi demonstrado que a contaminação é pequena dentro do campo de jogo, dentro dos treinos. Ok, há até um argumento aí. Só que a gente está vivendo uma situação de colapso total de saúde. Em São Paulo, mas em outros estados. E viagens para ir para outros estados aumentam a quantidade de risco. Qualquer jogador ou pessoa de equipe, staff que precise de hospital vai ser uma carga além num país que vive uma tragédia. Essa que é a situação. E os epidemiologistas entendem que essas viagens pelo Brasil são cada vez pioram ainda mais a situação. E o problema que a gente tem essa questão de transferência de jogos de São Paulo para Minas, para Rio, é que não tem uma coordenação federal de uma política relacionada à epidemia em geral, e menos ainda do futebol. Você tem lá atrás uma aprovação de protocolos, mas não tem uma determinação de quando tiver uma situação tal grave, deve parar. Isso fica a cargo de cada estado e fica aí o futebol itinerante tentando procurar um lugar para jogar. E faz sentido no meio dessa gravidade continuar jogando, não parar pelo menos por um período, que fosse 2 semanas, 3 semanas. A gente está no meio dos estaduais, são as competições que menos valem dinheiro no calendário. Você tem um início de Copa do Brasil que poderia ser ali deslocado, tem poucos períodos de calendário, de datas de calendário, é fato, mas você poderia fazer ali um deslocamento. O estadual, fatalmente, você poderia não viver sem ele ou jogar ele ali para o meio dos calendários, para permitir que os times jogassem com o time reserva, uma situação de exceção, e o futebol não está fazendo um sacrifício mínimo que seja. Um símbolo disso foi o Gabriel Barbosa, o Gabigol, num cassino em São Paulo, estava na folga, mas assim, o que adianta protocolo de segurança se um jogador vai para um ambiente com aglomeração, 200 pessoas, fechado, e no dia seguinte se apresenta para encontrar o seu time, e o seu time Flamengo não pune ele, não tem nenhum protocolo relacionado à vida pessoal dos jogadores, que afeta sim, nesse caso da pandemia. A gente vê em outras ligas como a NBA, Premier League, há essa preocupação, inclusive de se mostrar como símbolo e exemplo para a sociedade nesse momento. Os jogadores de futebol, clubes, estão cagando para a sociedade, a verdade é essa, e é essa postura que a gente está vendo. Então, assim, não tem uma postura de sensibilidade em relação à sociedade, e a prática de futebol é uma concessão nesse momento. Não tem hoje uma demonstração de que seja completamente seguro, apesar do discurso, porque você tem quebra de protocolo e porque você tem uma situação de colapso na saúde nos estados. É uma insanidade a manutenção do futebol nesse período, ainda mais porque o custo financeiro não é tão pesado. Você poderia transferir um pouco esses jogos, o estadual, que são competições que valem muito pouco mesmo. Se fosse uma interrupção do brasileiro seria muito mais grave. Então é o momento de dar uma parada por um período, esperar um pouco abaixar esses números, e depois o futebol poderia voltar. Essa seria a solução, que o futebol faria um mínimo de sacrifício pela sociedade, sendo que a sociedade está dando uma concessão para ele continuar sendo jogado. Eu acho que é esse o quadro geral. Agora, num país que não tem regra, os cartolas de futebol só pensam neles mesmos, e os jogadores também, e todo o corpo, a maior parte do corpo que
que faz parte do meio também tem pensado dessa forma. É isso, um abraço. Uau!